que nós deixássemos passar este ano sem fazermos a homenagem merecida, completamente merecida, ao livro extraordinário que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Comemora este ano 150 anos. Em 2007, o Livro dos Espíritos completou também 150 anos. Em 2011, foi a vez do Livro dos Médiuns. E agora, em 2014, temos o 60º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estas três obras formam o alicerce da doutrina espírita. Se o Livro dos Espíritos apresenta a filosofia da nossa doutrina, o Livro dos Médiuns a ciência, o Evangelho segundo o Espiritismo dá-nos a moral evangélica, oferecendo-nos estas três obras, os elementos fundamentais da nossa doutrina. Então é merecida esta homenagem por esta passagem tão expressiva de 150 anos desta publicação. A primeira edição, em abril de 1864, tinha outro título. Chamou-se Imitação do Evangelho. Primeira edição. Todavia, devido às observações do editor de Kardec, os dois filhos do Sr. Didier, porque já não foi o pai que publicou este livro, de nome Pierre e Paul Didier, os editores, e também de outros amigos de Kardec, o nome foi alterado nas edições seguintes, mantendo-se até hoje como o conhecemos. Ouçamos as palavras de Kardec, extraída do livro Obras Póstumas. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Embora algumas fontes apontem o dia 15 de abril, outras o dia 29, não se tem registro exato do dia da publicação. Sabe-se apenas que surgiu para o mundo em Paris. Possivelmente na última semana de abril ou na última semana de março ou na primeira de abril desse longínquo ano de 1864. Allan Kardec, ao brindar a humanidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, quis fazer uma ligação definitiva entre a doutrina espírita e a moral cristã, a moral do Cristo. Para tanto, em 9 de agosto de 1863, refugiou-se em Ville-Ségur, na localidade de Saint-Adresse, região do litoral da França, para se dedicar por inteiro a este trabalho, pois ele precisava de isolamento, precisava de recolhimento para concluir esta obra da codificação. Aí Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a importância e a considerável influência que esse livro causaria não só ao mundo religioso, mas também entre as nações. Existem apenas duas fontes fidedignas que nos dão a conhecer fatos reais sobre o nascimento desta obra monumental. A Revista Espírita, a do ano 6º, 1864, e as Obras Póstumas, em 1890. Na primeira, na Revista Espírita de março de 1864, lê-se a seguinte nota: uma nova obra do Sr. Allan Kardec, mais ou menos do mesmo volume de O Livro dos Espíritos, está no prelo desde dezembro. Deveria aparecer em fevereiro, mas atrasos involuntários na impressão e os cuidados que esta exige não o permitiram. Tudo nos faz esperar que poderemos anunciar a sua venda no próximo número,
destina-se a substituir a obra anunciada sob o título As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. E, curiosamente, tal como anunciado, na Revista Espírita do mês seguinte, abril de 1864, na sua primeira página, aparece uma nota informando que já está à venda o livro Imitação do Evangelho. E um artigo de Kardec, extraído da introdução da obra, na qual afirma que o ensino moral do Cristo ficou inatacável. Kardec sabia da nossa necessidade de entrarmos em sintonia com o plano espiritual, o plano que o assistia a ele em todos os momentos. E vem um mentor espiritual dizer-lhe aquilo que é extraído precisamente do livro Obras Póstumas. Vem o mentor espiritual dizer-lhe: compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda a preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Kardec trabalhou em segredo para organizar todo o material e guardou o seu título a 7 chaves. O próprio editor Didier só teve acesso ao material no dia em que ele levou o manuscrito para a impressão. É tanta a importância deste livro, pela sua considerável influência, que durante a compilação os espíritos superiores disseram a Kardec: conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Nossa ação, principalmente do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que tu próprio não o podes negar. Relendo o penúltimo artigo, o 8º, das páginas históricas da Revista Espírita de dezembro agora de 1864, com o título Comunicação Espírita, recebido no grupo de Saint-Jean pelo médium Sr. Roule, a páginas 395 e 397, encontramos uma notável instrução ditada pelo Espírito de Verdade. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Reparem a seguir. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Olhem, vim. Essa palavra foi esquecida pela maioria. E a incredulidade, o materialismo, vieram a abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai, pois, as suas vozes. Elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos perdidos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. É o próprio Espírito de Verdade que cita, como faz no prefácio da obra, que os tempos são chegados. O Espiritismo é de forma incontestável o cristianismo redivivo, porque nos ensina a colocar em prática o Evangelho de Jesus. Ou seja, pede-nos, e talvez por isso o nosso codificador tenha chamado ao primeiro livro Imitação. A nossa doutrina pede-nos para imitarmos o Cristo Jesus, a umbrearmos com Ele,
porque Ele agora está de novo redivivo entre nós, através da nossa doutrina. Porque são elevados, profundamente elevados os ensinos da doutrina dos Espíritos. Ela restaura a palavra de Jesus, os seus exemplos, que o Evangelho segundo o Espiritismo contém, explicando as máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias das nossas vidas. A máxima do codificador Allan Kardec é muito profunda, racional e belíssima em todos os sentidos. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ao contrário do que se divulga, o livro não é baseado na perspectiva espírita dos evangelhos canónicos, mas sim a demonstração de que os conceitos difundidos pela nossa doutrina estão em consonância com a moral cristã. Logo na introdução do livro, Allan Kardec explica que o Novo Testamento pode-se dividir didaticamente em 5 partes. Os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições ou profecias, as palavras que serviram de base aos dogmas da Igreja Católica e os ensinamentos morais. As 4 primeiras são objetos de controvérsias, algumas até apontando-se-lhe aspectos negativos, mas a última, o aspecto moral, permite um consenso entre todos os estudiosos do assunto, justificando assim porque é que no nosso Evangelho apenas a abordagem moral faz parte da doutrina espírita. O Evangelho parte de uma pleia de espíritos elevados, sob orientação e com a permissão de Jesus. Tem uma finalidade: resgatar o cristianismo primitivo, livre de dogmas e de interesses de grupos ou quaisquer interferências externas. Traz-nos à luz a verdadeira essência dos ensinamentos morais que outrora alegoricamente foram anunciados pelo Messias e que hoje o homem possui melhor discernimento para compreendê-las. E os Espíritos nos ajudam precisamente a compreendê-las. A doutrina espírita é Jesus de volta. Por isso, o lúcido codificador cita no capítulo 6º, sob o título O Cristo Consolador, que a promessa feita outrora por Jesus e registada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26, Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, não é o Espírito Santo, que é o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Busquemos agora a confirmação de que o Espírito de verdade e Jesus são um só. Claramente, o próprio Espírito de verdade se identifica como sendo Jesus ao citar os ensinamentos evangélicos, com as mesmas palavras que Jesus utilizou. Por exemplo, pelos frutos se conhece a obra. Está em Mateus 7,15. Vede quais são os frutos do Espiritismo, pergunta ao Espírito de verdade. Os frutos ópimos e saborosos da portentosa árvore do Espiritismo
são as benesses que ele espalha pelo mundo. Doutrina que continua salvando vidas através dos anos, explicando o porquê do sofrimento, identificando as causas das aflições, ensinando a perdoar, a amar sem esperar retribuição e norteando mentes e corações para o bem, cujas conquistas vivenciais devem-se sobremaneira ao elevado esclarecimento e consolo que a doutrina espírita proporciona à humanidade, seja no seu aspecto filosófico, científico e religioso, e com as consequências ético-morais, educacionais, sociais que decorrem do seu cerne doutrinário. Ainda é o Espírito de verdade que fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Palavras que encontramos em João 14:2. Disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio torná-las compreensíveis. O Espírito de verdade assevera sem rodeios. Disse-lhes eu há 18 séculos. Há 18 séculos quem é que falou connosco? Em relação a 1864, não a 2014. Jesus. No livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, o elevado instrutor Alexandre, falando no mundo espiritual ante uma enorme assembleia, acerca dos temas mediunidade e fenómeno, expressou com uma profunda inspiração. Mediunidade, prosseguiu ele, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor. André Luiz. O próprio codificador Allan Kardec comenta a comunicação do Espírito de verdade na já referida revista espírita, tecendo sensatas considerações em jeito de nota final. Não é possível desconhecer nessa mensagem a elevação do pensamento, a nobreza e a simplicidade das expressões, a sobriedade da linguagem, a ausência de superfluidade. Se ela for comparada com as que foram inseridas na imitação do Evangelho, prefácio, capítulo 3, e que levam a mesma assinatura, posto obtidas por médiuns diferentes e em épocas diversas, nota-se entre essas mensagens uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamento que acusa uma origem única. Da nossa parte, dizemos que pode ser do Espírito de verdade, porque é digno dele. À vista desses nomes venerados, o primeiro sentimento do médium modesto é o de dúvida, porque ele não se julga digno de tal favor. A prudência, a humildade e a sabedoria de Allan Kardec são realmente reconhecidas aqui. A mensagem veio assinada por Jesus de Nazaré. Kardec nunca publicou a mensagem com essa assinatura, precisamente porque ele não se achava digno de receber mensagens de Jesus. Quanta humildade para nos ensinar. Então o codificador compara esta comunicação da revista espírita às elevadíssimas mensagens do Espírito de verdade, sendo que estas instruções são dignas da autoria do nome venerado de Jesus. Mas Kardec, na sua grande humildade, prefere entregar tal comunicação à apreciação de cada espírito esclarecido, que cada um sinta. A mesma e clara identificação do Espírito de verdade com o Cristo encontra-se também na comparação do capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Na dissertação 9, que possui uma oportuna e explicativa nota de Kardec,
após a profunda mensagem assinada por Jesus de Nazaré. E as palavras de Jesus são estas: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, vós próprios, os vencedores da impiedade. Esta mesma mensagem, com poucas variações, encontra-se em o Evangelho segundo o Espiritismo, agora assinada pelo Espírito de Verdade, com a data de Paris, 1860. Então, nesta comemoração dos 150 anos, é importante meditarmos nos ensinamentos do Cristo. Agradecermos a Deus por ter permitido a construção desta referência. A referência que este livro deve ser para nós. Solicitando a misericórdia divina para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus. Verdadeiramente compreendê-los. Porque só quando os compreendermos verdadeiramente os iremos vivenciar. Os iremos viver. E vivê-los de forma plena. No primeiro centenário, no ano de 1964, do lançamento deste mesmo livro, o Espírito Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier, escreveu na época um prefácio comemorativo, que ele intitulou de uma forma comovedora, chamando ao Evangelho Livro da Esperança. No preâmbulo, ele registou o seguinte agradecimento. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a Tua abnegação tutelar, e elevados ante este livro sublime que Te revive a presença entre nós, deixa que Te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. 50 anos mais passados, toda a codificação espírita permanece intacta e imortalizada, com os seus temas sempre atuais e de grande relevância. 157 anos tem a nossa doutrina. Kardec, de modo lúcido, afirmou: quando a ciência comprovar que estamos enganados num ponto, abandonaremos esse ponto e seguiremos a ciência. 157 anos passaram. A ciência dos homens ainda não comprovou um ponto falso na nossa doutrina. Pelo contrário, a pouco e pouco, a ciência vem confirmando todos os postulados da nossa doutrina. Só falta um: a pluralidade dos mundos habitados. A ciência ainda não nos mostrou vida nos outros mundos, mas quer a gente queira, quer não, tudo aponta, e os cientistas já se dobram diante dos factos para um dia breve confirmarem que há vida noutros mundos. Nem poderia ser de outro jeito. Para quê tantos bilhões de sóis maiores do que o nosso? Para haver vida simplesmente aqui na Terra. Seria uma obra que não tinha necessidade de existir. E Deus não faz nada sem sentido. Aguardemos tranquilos. Então, os textos da nossa doutrina nunca necessitaram de revisão, nem mesmo serem adequados aos conceitos da atualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo compõe-se de 28 capítulos e 27 dedicam-se à explicação dos ensinamentos de Jesus. Também as concordâncias
desses ensinamentos com os postulados da nossa doutrina. O último capítulo traz uma série de preces, a que Kardec chamou preces espíritas, mas sem constituir normas absolutas de oração. Aliás, vários assinantes da revista espírita da época ficaram muito pesarosos e escreveram a Kardec, porque não encontravam no livro, nesse capítulo 28, na coleção das preces espíritas, uma prece especial para o uso habitual pela manhã e à noite. Kardec respondeu a todos que tinha evitado isso de propósito, para que as preces da manhã e da noite não fossem começadas a ser tomadas com caráter litúrgico, como ritual, porque a nossa doutrina não tem rituais. Não temos dogmas, não temos cerimónias, não temos rituais. E Kardec, de modo lúcido, explicou isso. Segundo Kardec, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem nenhuma fraseologia inútil. O mais perfeito modelo, segundo Kardec, de concisão no caso de prece é a oração dominical. Que oração é esta? Pai Nosso. Uma síntese extraordinária. E nós, muitas vezes, oramos quase sem sentido. Porque oramos tão depressa ao Pai Nosso que se pararmos a meio não sabemos onde é que íamos. Isso não é orar. Isso pode ser papaguear. Nós podemos colocar um papagaio a rezar o Pai Nosso, mas ele não sabe o que está a dizer. E a grande maioria de nós também somos assim. O Pai Nosso deve ser soletrado, bebendo cada palavra, a fim de que dela tiremos o sentido, para que fiquemos cheios, repletos da energia que cada palavra contém. Essa oração foi deixada ficar por Jesus. E Jesus sabia o que fazia. Podemos considerar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior código moral que a humanidade poderia receber. A leitura e o estudo desta obra são imprescindíveis a todos que realmente suspiram por um mundo de paz e amor. Paz e amor. Lá estaremos no sábado, com amor, falando da paz. Uma família estruturada em princípios e em valores morais necessita do Evangelho. E se necessita, consequentemente, toda a sociedade que queira ser justa e melhorada, do mesmo necessita. Kardec quis dar-nos a chave para interpretar as sábias lições de Jesus, explicando-as de forma que as possamos entender. Porque há parábolas que de tal modo estão veladas que com o auxílio da espiritualidade nós vemos direitinho o significado delas. Significado que se não tivéssemos a ajuda espiritual, se calhar nunca desvendaríamos o significado delas. Só assim, entendendo, nós acreditamos. E se acreditamos principalmente pela nossa razão, pela nossa inteligência, então ela fica apta a ser seguida por nós. É a fé raciocinada. É aquela que deve imperar. Não a fé imposta. Tem fé e acredita. É assim porque é assim. Deus é quem sabe. Isso na nossa doutrina não existe. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja foram, durante séculos, algemas e mordaça da humanidade. Não podem ser mais. Ninguém é dono do Cristo. O Cristo não é de nenhuma religião. Embora haja religiões que se sentem donos do Cristo, indevidamente. O Cristo é de todos. O Cristo é o governador do nosso mundo. Jesus era espírito crístico antes da Terra ser formada na nebulosa do espaço.
Jesus já existia. Então ele não é, de maneira nenhuma, propriedade de ninguém. Pelo contrário, é livre de ser aceito por cada um de nós, do jeito que melhor o consigamos entender. Só nos resta apreciar a parte mais importante então dos Evangelhos, o ensino moral. E essa parte nos dá duas opções. Não há 3 nem 4, são 2. Obedecemos e seguimos esses ensinos morais para nos transformarmos em seres felizes, levarmos para outras encarnações futuras esse estado de felicidade e sabedoria, ou não obedecermos, o que normalmente acontece com a maioria das pessoas, e por consequência temos um mundo como está, caótico. O Evangelho segundo o Espiritismo é para o uso de todos. Cada um pode colher neste livro extraordinário, memorável, os meios de adequar a sua conduta moral ao Cristo. Deve ser objeto de estudo em todas as casas espíritas, mas sobretudo nos lares. Semanalmente, na prática já consolidada e conhecida como o Evangelho no lar. E onde quer que se recorra aos seus ensinamentos edificantes, pois representa a palavra de Jesus na sua verdadeira essência. E o mais importante, vivenciado por cada um no nosso dia-a-dia. Terminamos dizendo, de coração feliz e repleto, Ave Cristo e viva o seu Evangelho. Que Jesus nos ajude neste empreendimento que é grande. Mesmo que o Evangelho seja nosso livro de cabeceira, mesmo que o vamos fazer a leitura dele de seguida 10, 15 vezes numa reencarnação, precisamos continuar a estudá-lo, a fim de ganharmos a força que se tornará necessária para nós depois começarmos a vivenciar verdadeiramente o que Jesus nos ensinou. E que passados não 18 séculos, mas 20 a caminho de 21, nós ainda não o estamos fazendo. Pode ser agora, com a ajuda dos Espíritos, que nos mostraram e nos exemplificaram o que é a verdade do Cristo, nós consigamos encontrar a força para isso. Que Jesus nos abençoe.